E agora quero que vocês me ajudem a receber, nesse momento maravilhoso, ninguém mais, ninguém menos do que o médico oficial da nossa empresa. Ele é físico, doutor em medicina nuclear pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na unidade de alta complexidade do câncer de cabeça e pescoço do Hospital de Base de Brasília. Vamos receber o nosso querido médico PhD em Física Médica Nuclear, doutor Glauson Chaves. E aí, mestre? Tudo bem? Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite a todos que estão assistindo esta live, esse lançamento. É motivo de muita satisfação pessoal estar com todos vocês e fazendo aquilo que eu gosto bastante, que é a divulgação em ciência, tecnologia e saúde. Muito bom, doutor. Fica à vontade, pode sentar, porque hoje eu gostaria de aproveitar um pouquinho o nosso tempo para falar um pouquinho sobre o rumo que a medicina ela vem tomando, né? Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que mais e mais e mais remédios não resolvem o problema da humanidade. As pessoas precisam de prevenção. Não adianta cuidar do problema depois que ele já existe. E a medicina integrativa, então, a medicina ortomolecular, a medicina integrativa, ela vem ganhando um espaço cada vez maior. As pessoas vêm cuidando mais de si mesmas. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância das pessoas prevenirem, cuidarem antes do problema existir. Bom, a medicina ela é uma ciência não exata, dinâmica e de grande evolução nos últimos tempos, principalmente final do século XX e início do século XXI. Algumas tecnologias e conhecimentos científicos passaram a se tornar muito mais eficientes a sua aplicabilidade em função do próprio desenvolvimento científico que acabou acontecendo no final do século passado e início desse século. E a medicina ortomolecular, que diretamente ligada ao conhecimento das energias, do desenvolvimento hormonal, do desenvolvimento molecular e celular do indivíduo, trouxe também consigo as formas de tratamento que estão embasadas na chamada medicina integrativa e complementar. Nós temos hoje diversas práticas dentro da medicina integrativa e complementar, muitas delas aprovadas e utilizadas pelo SUS. Então, cada tecnologia que é utilizada hoje nos produtos que são chamados produtos terapêuticos e eletromagnéticos, esses produtos estão dentro da linha da base de aplicabilidade dos chamados PCIS, que são chamados terapias complementares e integrativas em saúde, que fazem parte de um programa maior, instituído a partir de 2006 e referendado em 2016 pelo Ministério da Saúde, e a partir daí nós passamos a desenvolver ciência e tecnologia aplicando a esses equipamentos e produtos. Maravilhoso, doutor. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas perguntam, e eu gostaria de, mais uma vez, aproveitar essa oportunidade para o doutor trazer um pouco mais para nós sobre essa informação, quais são os benefícios de forma geral do infravermelho longo para uma pessoa que deseja prevenir futuros problemas. Hoje, os dados assustam quando nós vamos entender que cerca de 82% da população mundial vão desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Esse é um número muito alarmante. Eu queria que o doutor falasse quais são os benefícios do infravermelho longo de aspectos gerais, para que as pessoas elas tenham uma saúde de maior qualidade. Muito bem, a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, um dado bastante relevante e que nos assusta. 63 milhões da população brasileira ela já desenvolveu algum tipo de sintoma ou algum tipo de doença crônica, que são variáveis, né? Desde diabetes, passando por doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, passando por doenças respiratórias, e cada uma dessas doenças elas têm um impacto significativo do ponto de vista da saúde da população, do ponto de vista dos impactos financeiros que o Sistema Único de Saúde tem para poder manter pessoas que estão em tratamento, né? E cerca de 75% da população mundial já está com esse tipo de doença e mais de 80% irão desenvolver nos próximos anos. Então a gente vai ter um acréscimo de 75% para 82% nos próximos anos. E aí é onde entra a nossa preocupação com o tratamento de forma integrativa. O infravermelho longo, ele é uma energia conhecida de forma milenar, porque o infravermelho longo ele é uma energia que provoca termobiorregulação,
termobioestimulação no organismo. Então, ele é uma energia térmica de ondas eletromagnéticas numa faixa invisível aos nossos olhos, mas que provoca o estímulo do nosso organismo. Esse estímulo é extremamente importante porque nós somos seres sensíveis ao calor. Nós somos seres termossensíveis. E essa qualidade, quando nós recebemos a presença da onda eletromagnética oriunda do infravermelho longo, nós temos 3 aspectos fundamentais que a gente busca ter com essa energia. O primeiro é a melhoria da circulação sanguínea, dada a sua presença térmica, a vasodilatação e as condições que nós vamos ter na presença do infravermelho de provocar melhor qualidade desse sangue. Essa melhor qualidade sanguínea tem a ver com a sua viscosidade, com as qualidades fisicoquímicas, com a presença ou não de materiais sólidos que estão contidos neste aspecto geral do organismo. E ainda nós temos uma presença muito forte com 2 ações, uma ação anti-inflamatória e uma ação analgésica que o infravermelho é capaz de produzir. Com isso, a gente consegue entender a importância do infravermelho tanto em tratamentos prolongados quanto em tratamentos localizados. Muito bom, doutor, impressionante. E dentro disso que o doutor está falando sobre a melhoria da circulação sanguínea com a ação do infravermelho longo, agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: a ação do infravermelho longo em conjunto com a ação do magnetismo, no que, por exemplo, pode trazer no auxílio do uso da Power Step, da palmilha, o que a pessoa pode ter de benefício no seu dia a dia? Muito bem, primeiro a gente está fazendo hoje aqui um lançamento, né, chamado Power, da linha Power. Primeiro a gente entender por que o nome é Power. Isso é objeto de estudo dos últimos 7 anos de trabalho, onde nós verificamos a importância de nós termos uma complementação ao tratamento. Então, a palavra power, que remete à força, a potencial, remete à potência, nós temos a percepção de que nós estamos tratando agora com maior potencialidade este paciente, unificando energias de forma localizada em pontos estratégicos para que a gente possa trazer um resultado mais significativo para determinadas patologias, porque a gente tem dentro de um aparelho de uso prolongado, que estão em colchões, cerca de 8 horas de uso, de 6 a 8 horas de uso. Mas muitas vezes a pessoa saía do uso daquele aparelho e passava 12 horas, às vezes, em contato em situações de aumentar o estresse, aumentar as situações de risco sintomático. Então nós víamos passo a passo desenvolvendo uma tecnologia que potencializasse, que ele tivesse mais poder de penetração, por isso o uso de partilhas do tipo HE, que tem maior poder de penetração. A junção da energia eletromagnética do infravermelho longo mais a energia do magnetismo provoca o seguinte benefício. Primeiro, você tem a presença da potencialidade do uso do infravermelho longo nos aspectos da analgesia, do infravermelho e da circulação sanguínea. E aí, quando você junta com o magnetismo próximo a ele, você cria uma superfície equipotencial, nós chamamos de superfície gaussiana, que faz com que aquela superfície gaussiana esteja mais apta a receber energia. Essa aptidão do tecido para receber energia favorece a penetração do infravermelho longo. Então a junção foi potencializadora. Nós já tínhamos esses produtos dentro do case técnico-científico, mas a gente solicitou durante um tempo a descontinuidade para que a gente pudesse fazer uma abordagem científica com mais aprofundamento. Então, ao longo desses 7 anos, nós nos debruçamos para chegar nesse momento de fazer o lançamento de produtos que são terapêuticos, de uso prolongado, mas agora com a intensidade localizada sobre a região do edema, sobre a região cirúrgica. Então, a STEP, por exemplo, ela tem um grande benefício no tratamento, por exemplo, de patologias que são neuropsicossociais, uma vez que você tem a ação de infravermelho de magnetismo em pontos sensíveis que estão localizados no pé, que fazem comunicação com o córtex cerebral. E dessa maneira você consegue fazer um tratamento no seu dia a dia, no seu trabalho, utilizando a chamada Power Step. Muito incrível, doutor, maravilhoso, muito bom. Uma das perguntas que ela é sempre reincidente, e eu amo fazer essa pergunta para o doutor, é o fato de que a Universidade de Oxford, agora em 2022, publicou uma pesquisa dizendo que nos últimos 50 anos
cerca de 45% dos nutrientes dos alimentos, eles reduziram. Então, uma cenoura, né, uma berinjela, uma abobrinha, uma abóbora cabotiá, que a gente tanto gosta, que era comida lá há 50 anos atrás, a quantidade de nutriente que tinha nela há 50 anos atrás era muito maior do que a quantidade que tem hoje, pela quantidade de fertilizante, agrotóxicos e tudo mais. Hoje o mundo são 8 bilhões de habitantes, então precisa se produzir mais e mais e mais alimento para dar conta dessa população mundial. E esse uso desordenado de agrotóxicos e ácidos e tudo mais, no nosso consumo, o doutor já nos ensinou várias vezes que ao longo do tempo isso vem a prejudicar. Então a primeira pergunta que eu tenho para o doutor é, o quanto esse consumo dos alimentos com ácidos e toxinas, eles podem nos prejudicar a longo prazo, certo? E a segunda pergunta é como o infravermelho longo ele age, auxiliando nessa eliminação de ácidos e toxinas que o nosso corpo, através dos anos e meses, eles vão acumulando. Muito bem, é fato que a gente tem realmente uma perda nutricional com o passar do tempo. Os principais fatores estão ligados aos cruzamentos que foram feitos com as variedades botânicas, né? Então, você pegou como exemplo a abóbora cabotiá. Então, a gente sabe que a gente tem hoje uma resistência maior, por exemplo, desse alimento a pragas e doenças. E por que surge essa resistência? Porque se fazem cruzamentos botânicos, esses cruzamentos botânicos fazem com que ela tenha uma qualidade visual maior, ela tenha uma maior produtividade, e a gente tem, por exemplo, alimentos transgênicos que têm basicamente essa característica. No entanto, para que você alcance esse resultado, é necessário que você tenha uma perda em algum lugar, e nesse caso é a perda nutricional. Então, o principal ponto aí dentro da sua pergunta é, sim, nós temos uma perda nutricional significativa com os alimentos do mundo contemporâneo. Além disso, nós temos os riscos de contaminação. Contaminação do solo que contamina o alimento. Contaminação por agrotóxico que também contamina o alimento. Daí, a gente precisa perceber que os nossos hábitos de vida precisam estar relacionados a uma melhoria da qualidade na ingestão desse alimento. Quando isso não é possível, até pela falta do controle, a gente precisa perceber que temos que adentrar com uma energia que seja significativamente importante na condução do nosso sangue. E aí o infravermelho, ele tem esse papel de contribuir na presença da circulação sanguínea, e essa melhoria da circulação sanguínea, com certeza vai favorecer você ter uma melhor capacidade de relacionar os nutrientes que você está consumindo e, ao mesmo tempo, de diminuir a capacidade que você tem de toxicidade no organismo. Sendo que o principal fator dele estaria relacionado com a vibração molecular das moléculas que estão relacionadas ao nosso sangue, e isso favorecendo uma condição físico-química para ele. Muito bom, doutor. Bem, uma das perguntas que mais chega para nós é em relação aos benefícios do infravermelho longo nos casos de diabetes. Eu queria entender um pouquinho mais do doutor, porque nós temos tido depoimentos maravilhosos, resultados incríveis. E eu queria entender um pouquinho mais sobre quais são os benefícios do infravermelho longo nos casos onde as pessoas sofrem de diabetes. Bom, a diabetes nós temos basicamente dois tipos, diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. E o infravermelho longo se mostra com bons resultados no diabetes do tipo 2, tá? Porque a gente tem uma situação em que a qualidade sanguínea, quando você tem um alto índice glicêmico, você precisa que o seu sangue tenha essa melhor qualidade para que o seu organismo dê conta de diminuir as taxas de açúcar no seu organismo. E aí, como que o infravermelho costuma agir? Ele age diretamente na qualidade do sangue, busca diminuir a capacidade inflamatória. Um dos alimentos mais inflamatórios que nós temos é o açúcar, juntamente com a gordura. Então, quando nós temos a presença do infravermelho longo, favorecendo a diminuição dos impactos inflamatórios orgânicos, nós temos uma ação indireta dele sobre as quantidades de açúcar do nosso organismo. Nós costumamos dizer que é necessário você fazer um uso diário de presença de infravermelho longo, que seja em torno de pelo menos 6 horas, para que você comece a ter os resultados significativos de equilíbrio. E associado a isso, a gente ainda tem Paulo Júnior, um outro aspecto muito importante, porque o infravermelho longo, em combinação
com o magnetismo, o biomagnetismo, eles fornecem uma comunicabilidade de neurotransmissores que indicam a diminuição das taxas de cortisol, que é um hormônio inflamatório, que é um neurotransmissor inflamatório. E essa inflamação associada às condições clínicas do paciente que tem a glicose alterada, isso vai favorecer os resultados positivos para ele. Muito bom, doutor, incrível. Agora, dentro disso nós estamos falando hoje, fala-se muito sobre água, 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 água. Doutor, a água é tão importante assim para a nossa vida? A água é fundamental, é essencial, né? Você pode, sem alimento, passar alguns meses sem se alimentar, por incrível que pareça. Mas sem água você não consegue passar mais do que alguns dias. Então, esse é apenas uma percepção. A grande importância da água, né? As pessoas às vezes entendem, eu preciso me hidratar melhor. O que é uma hidratação? A hidratação é a presença da água no seu sistema orgânico, a presença da água nas suas células, para que possa acontecer o processo osmótico, que é a troca de um meio de maior concentração para o meio de menor concentração de água. E isso faz com que seus órgãos funcionem melhor, faz com que os seus tecidos funcionem melhor. Então a gente diz que nós temos que beber muita água, e a gente tem um cálculo médio de pelo menos 30 mililitros de água por cada quilo de peso. Então uma pessoa, por exemplo, de 100 quilogramas, precisaria ingerir pelo menos 3 litros de água diariamente. E, obviamente, nós temos a água potável, nós temos a água não potável, e nós precisamos entender que a água não potável não deve ser consumida por ninguém. A água tem que ser potável, ela tem que ser uma água tratada. E muitas vezes nós temos nas grandes cidades as fornecedoras de água que tratam essa água, e nós temos às vezes na zona rural a água que vem das minas, né? Ambas precisam de um tratamento para que você possa ingerir. Por quê? Porque você precisa deixar essa água saudável. Além da potabilidade, é necessário que você tenha saúde nessa água para que ela possa acelerar os processos de nutrição, acelerar os processos osmóticos, fazer o processo de hidratação do seu organismo, fazer com que você tenha saciedade no uso dessa água, e com isso a composição dessa água precisa ser a mais saudável possível, isenta de micro-organismos e que tenha o maior equilíbrio molecular possível da água. Muito bom, doutor. Dentro dessa ótica, eu gostaria de perguntar para o doutor quais são os benefícios do infravermelho longo e do magnetismo, voltados então nesse tratamento da água, e como isso pode auxiliar no dia a dia, numa pessoa comum, numa pessoa normal, como essa água, com o infravermelho longo e com o magnetismo, pode auxiliar uma pessoa. Bom, o principal objetivo que a gente tem, inclusive com o aparelho que a gente está hoje fazendo o lançamento, é, número 1, provocar o incentivo na ingestão de água. Então isso é um ativo muito importante na sociedade contemporânea, porque é algo de responsabilidade social que a TeraLife está produzindo nesse momento, que quando você tem um equipamento em que você vai utilizar ele, que ele vai te trazer uma qualidade para essa água, e que você vai ter o incentivo para poder ingerir a água, isso já é um fator fundamental. Número 2, as energias utilizadas nos produtos terapêuticos, elas têm maior potencialidade de utilização e de eficiência na presença de organismos hidratados. Então, para quem usa as terapias eletromagnéticas em colchões, por exemplo, organismos hidratados chegam a ser 25% mais eficientes do que organismos desidratados na presença de infravermelho longo. Então, a ideia foi fazer uma junção de propriedades e fundamentos científicos que pudesse utilizar no mesmo mecanismo o incentivo para o uso da água, melhorar a hidratação e o infravermelho longo, provocando a vibração dessas moléculas de água. Como eu falei anteriormente, o infravermelho longo ele é uma energia térmica que provoca essa vibração. Então, a esta vibração que vai ser provocado, você provoca então um equilíbrio molecular mais adequado para essa água. Muito bom. Incrível, doutor. Agora, dentro disso, eu vi que no seu pulso o doutor está usando a nossa maravilhosa Power Pulse. E o doutor, bem, nós não precisamos aqui rasgar elogios uns para os outros, porque o doutor, a sua vida é o seu nome, a sua credibilidade. A sua vida inteira, praticamente toda estudando. Foi fazer o seu PhD em Genebra, na Suíça, se tornou essa referência hoje
na medicina integrativa, na medicina físico-nuclear e principalmente hoje se tornou referência em humanidade, em cuidar das pessoas. Durante o período de Covid, o doutor atendeu centenas de pessoas, sem se importar com o dinheiro, com quanto estava recebendo, simplesmente por fazer aquilo que foi o seu juramento. Eu tenho uma pergunta para o doutor. No que é que o bracelete auxilia uma pessoa no dia a dia? Porque muitas pessoas, e eu costumo dizer sobre isso, que tem pessoas que pregam milagres que não são verdadeiros. E nós não trabalhamos dessa forma e nunca vamos trabalhar. Mas nós sabemos que existem benefícios e que são vários. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre esses benefícios. Quais são? Bom, a pulseira, né? A pulseira tecnológica, científica, ela surgiu há 3 anos atrás, aproximadamente, quando a gente estava nos momentos mais críticos da saúde mundial, que era a pandemia. E um dos principais benefícios que nós buscamos nela era justamente a microcirculação em um determinado ponto nevrálgico para a gente, que é a circulação de membros superiores, próximos às mãos, porque a gente tinha indícios dentro da Covid-19 da má circulação sanguínea. A Covid-19, ela não é uma doença respiratória, ela é uma doença circulatória com sintomas respiratórios. E uma das principais sequelas que nós temos pós-Covid é justamente a má circulação, a trombose e o aumento da coagulação sanguínea. Então é onde nós temos talvez o maior benefício do uso da Power Pulse. A Power Pulse veio para poder melhorar a intensidade energética com magnetismo e infravermelho sobre as regiões de microvasos e vasos medianos que estão na região do pulso. Essa região é uma região altamente irrigada e essa irrigação faz com que você melhore a circulação sanguínea. Melhor a circulação sanguínea, você vai ter melhor viscosidade do sangue. Melhor viscosidade do sangue, você vai ter um aspecto fundamentalmente importante, que é qual? É você ter a dificuldade de provocar coagulações. Então você está prevenindo a coagulação. Em momentos pós-pandemia, em momentos onde nós temos organismos muito inflamados, inclusive com o uso de muita medicação, a necessidade do uso de energias que venham auxiliar a circulação se tornou fundamental. Por isso a Power Pulse foi a primeira tecnologia da linha Power a ser lançada, porque era a tecnologia que nós tínhamos o conhecimento e embasamento científico necessário para poder fazer esse lançamento, e já há 3 anos atrás nós dominamos esse processo científico, né? Nós atendemos durante a pandemia mais de 4.000 pacientes, diria para você que mais de 70% desses pacientes foram atendidos gratuitamente, porque o nosso juramento é esse. Mas eu diria ainda mais, que cerca de 30% deles nós indicamos o uso de infravermelho longo pós-tratamento de Covid-19, com resultados muito, mas muito significativos, porque ele entrou como um auxiliar aos medicamentos para o tratamento de prevenção da má circulação. Maravilha, doutor. Bem, a minha vontade é passar a noite toda aqui com o doutor, mas tem uma galera te esperando ali no estúdio, porque eles querem que o doutor pegue os produtos na mão, que o doutor fale um pouquinho ali sobre os produtos. Então vai indo lá para o estúdio, enquanto eu vou conversando com essa galerinha aqui, porque agora eu quero aproveitar aqui com vocês esse momento, antes da gente ir lá para o estúdio com o doutor Glaucio